Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos dado mais esta oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos e dinâmicas para melhorar o aprendizado aí dos nossos queridos alunos, professores, superintendentes e todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus. Nessa oportunidade, nós estaremos publicando a lição de número 4 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema ídolos na família. Iremos ver um pouco a respeito de o que é idolatria e como isso afetou, então, a vida de uma família a qual Jacó estava inserido nessa lição. Nós temos aqui três pontos nessa lição e apresentaremos duas dinâmicas relacionados a cada ponto dessa lição, tá bom? Mas antes, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, deixar também seus comentários, porque você fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas. O texto áureo dessa lição diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Verdade prática. A adoração a ídolo implica em priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, pela verdade prática, e já dando um resumo geral aqui dessa lição, nós já entendemos que tudo aquilo que ocupa o nosso lugar, que tira a nossa prioridade de adorar a Deus, de servir ao Senhor, pode se tornar um ídolo. Adoração, idolatria, melhor dizendo, não implica dizer que apenas nós se prostrarmos diante de uma imagem de escultura. Não. Mas também tem uma aplicação muito mais ampla. E é isso que nós vamos ver aqui nesta lição. Ponto número 1 dessa lição vai dizer: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. E aqui eu já quero apresentar a primeira dinâmica para os irmãos. Raquel, no contexto aqui, Raquel rouba os ídolos do seu pai porque está fugindo com Jacó. E os ídolos que seu pai tinha, Labão, eram ídolos que tinham um valor espiritual, porque ele tinha como Deus, os deuses da sua casa, e também tinha um valor expressivo em real, em dinheiro, porque valia também, era feito de fundição de ouro, de prata e de alguns outros materiais. E também só tinha ídolo quem tinha herança, segundo o contexto da época. Então Raquel, ela toma essa posição de roubar os ídolos do seu pai e levá-los, fugir juntamente com eles para a terra para onde Jacó iria. Espiritualmente, meus irmãos, isso tem uma consequência seríssima. E nesse contexto aqui, deste primeiro ponto, e eu expliquei o contexto, nós já vamos aqui aplicar a primeira dinâmica, que é relacionada a ídolos. O que é um ídolo? Para aquelas pessoas que se prostram, adoram uma certa coisa. Será que idolatria é apenas adorar imagens de escultura? Para esta dinâmica aqui, o professor vai levar para a sala de aula uma moeda que vai representar o dinheiro e vai levar para a sala de aula, como sempre, o professor já tem uma Bíblia, certo? Jesus Cristo falou: nós não podemos adorar a dois senhores, a Mamon, que significa riquezas, ídolos, ou a Deus. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a riqueza, as riquezas. Porque Jesus falando, ele diz que se nós fizermos isto, iremos desprezar a um deles. Por isso que Deus não divide a sua adoração com ninguém, para que a prioridade nas nossas vidas sejam diretamente a Ele. Então o professor vai levar para a sala de aula o dinheiro e a palavra de Deus, que vai representar a boca de Deus, o próprio Deus. Se um dos alunos ganharem muito dinheiro, e o professor pode explicar isso para os seus alunos, falar o seguinte: olha, diante da nossa classe, o mais rico que for aqui
não precisa falar nomes, mas o professor pode citar isso como exemplo. Um dos nossos alunos mais ricos que tem aqui, que está aqui na sala de aula, já está demonstrando, através da sua posição estar aqui em aprender a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que ele não tem o dinheiro como um dos seus ídolos, ou como seu ídolo. Por quê? Porque o professor vai fazer essa aplicação prática na sala de aula. Porque esse aluno, por mais negócios que ele tem, por mais, né, patrimônio, por mais riquezas que ele tem, né, por ter uma vida que, com certeza, se for um empresário, tem uma vida muito atarefada durante a semana. Mas ele priorizou em estar aqui aprendendo, estudando a palavra de Deus. Significa dizer o quê? Significa dizer que o dinheiro que pode se tornar um ídolo na vida dessa pessoa, se ela deixar de vir para a casa do Senhor para tratar negócios, para cuidar da empresa, se ela deixar de buscar ao Senhor, lendo a palavra, para poder fazer negócios, negociar e ganhar mais dinheiro, infelizmente essa pessoa já deixou de adorar ao verdadeiro Deus e começou a adorar a Mamon, as riquezas. Exemplo prático, e o professor pode fazer isso na sala de aula. Se um dos alunos, ou por mais rico que ele seja, deixar de frequentar os cultos, deixar de frequentar a escola bíblica, né, deixar de ler a palavra, deixar a oração, infelizmente, ele já deixou de adorar aquele que merece ser adorado. E está desviando a sua adoração para uma possível idolatria. Porque a idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem de escultura. Não. Idolatria é tudo que nós colocamos no nosso coração que tira o lugar de Deus, que tira a nossa prioridade de adorar a Deus como nosso Criador, né? E como nosso Senhor e Salvador. Então o professor pode fazer essa dinâmica simples, fácil e rápida aí para os seus alunos com relação à idolatria. Raquel, ela tinha prioridade de levar aqueles ídolos da casa do seu pai para a sua casa, para que ela pudesse então adorar aqueles ídolos. Mesmo diante da fuga, ela queria levar esses ídolos para ter alguma coisa, para ter direito à herança, conforme o contexto, e também para adorar de maneira espiritual esses ídolos que, conforme nós sabemos, tiram o lugar do Deus que criou os céus e a terra. Tá bom? Ponto número 2, segunda dinâmica que eu quero trazer para os irmãos. Se gostaram dessa primeira, comente aqui embaixo, tá? Os irmãos podem ampliar se quiser fazer mais, colocar mais coisas, ampliar, colocar mais objetos. Fiquem à vontade nesta dinâmica, tá bom? O ponto a dinâmica número 2 vai tratar do terceiro subtópico, do terceiro ponto dessa lição, que diz o seguinte: a idolatria dentro dos lares, né? Idolatria dentro dos lares. Para esta dinâmica, o professor vai pegar 2 balões, um cheio de ar e outro cheio de água, certo? 2 balões, um cheio de ar e outro cheio de água. E aí o professor vai fazer o seguinte, vai perguntar para os irmãos se eles percebem alguma diferença, mesmo de longe, alguma diferença nesses balões, né? E os alunos vão dizer que os balões são iguais, têm a mesma cor, né? Estão cheios também, né? Estão cheios, certo? Os balões semelhante, eles estão parecidos, né? Estão bem parecidos, né? E aí, um aluno ou outro vai perceber que esse balão está meio pesadinho. E pode até dizer, olha, esse balão aqui, que está na sua mão, ele está mais pesado. Então significa dizer que ele está cheio não da mesma substância que esse está cheio. Ou seja, por fora, exteriormente, eles estão iguais, mas por dentro não estão iguais. Esse aqui está cheio de ar, certo? Esse aqui
está cheio de água. E aí o professor pode fazer isso com os seus alunos, né? Dizer que são iguais, né? Os balões são iguais, mas por fora, mas por dentro há uma diferença grande, grandíssima, certo? O professor pode ler também, e aí eu vou já contextualizar essa dinâmica para os irmãos, o que está escrito no primeiro subtópico deste terceiro ponto, da revista. O apóstolo João enfrentou ídolos domésticos nos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs, que tinha dificuldade em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo e vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos, né? Os ídolos enganam, assim como esse balão, meus queridos irmãos, e o professor pode fazer a aplicação. Esse balão, à distância, pode enganar uma pessoa. A pessoa pode dizer que eles são iguais, idênticos, né? Estão na mesma forma, são da mesma cor, estão cheios do mesmo jeito. Mas esse balão aqui, ele está mais pesado, ele está cheio de água. Esse aqui está cheio de ar, né? Ele é mais leve, ó. Esse aqui, se eu jogar aqui para cima, ele espoca. Se eu derrubar aqui, a gravidade vai fazer ele explodir. Ou seja, aparentemente eles estão cheios, parecem ser iguais, mas interiormente eles estão diferentes, né? Ou seja, está enganando, engana, né? Possivelmente vai enganar pessoas que estão vendo ao longe, né? E a idolatria dentro do seio da família, também é uma forma de adoração enganosa, que pode trazer sérias consequências dentro da família. Podem trazer sérios prejuízos dentro da família, porque aquela família não está mais direcionada a sua adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. E como a idolatria pode entrar no seio da nossa família? Através de muitas coisas. Os nossos filhos, através de ídolos, né? De pessoas famosas, né? A nossa esposa, a nossa mulher, através de obsessão por beleza, por ter alguma coisa. Para nós homens, né? Dentro da família, estou falando de uma família cristã, o desejo exagerado de ter dinheiro, né? O desejo exagerado de enriquecer, de ter bens materiais. Isso tudo pode ser e com certeza será uma forma de idolatrar alguma coisa dentro da nossa família, se nós tirarmos o foco daquele que realmente nos salva, daquele que realmente nos leva para a vida eterna, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, para estar com Deus, o nosso Pai. Então devemos tomar cuidado com isso, diante dessas coisas, das influências deste mundo, atirar o nosso foco a quem merece e deve ser adorado, que é o nosso Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Tá bom, meus queridos irmãos? Duas dinâmicas simples, fáceis de aplicar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comente aqui embaixo, deixe seus comentários e não deixe de compartilhar também com seus alunos, tá bom? Um abraço, fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.